Como é que a gente começa um vídeo de um canal de um escritor que está tentando escrever uma história sobre o Brasil de hoje refletido numa ficção especulativa? Como é que a gente começa esse vídeo sendo que pela primeira vez na história o Brasil registra menos leitores do que não leitores? É a primeira vez que os leitores no Brasil são minoria. Será se vale a pena continuar escrevendo no Brasil? Será se vale a pena continuar sendo escritor brasileiro, tentando retratar o país que a gente vive, tentando retratar a nossa cultura? Bom, se a leitura acabar virando uma contracultura nesse país, que é o que parece que está virando, algo que não é hegemônico e que luta para sobreviver, eu quero muito dar a minha contribuição, eu quero muito estar na linha de frente dando minha contribuição. Afinal, a gente não briga contra a nossa natureza, né? A gente não briga contra a nossa vocação. Se a gente tem a vocação de contar história, a gente conta história. E aí a minha intenção com esse canal é mostrar para você como é que são os bastidores da escrita. Cada escritor tem o seu processo, então eu queria mostrar como é que é o meu processo. Como é que funciona a cabeça de um escritor brasileiro que tem o desafio de contar histórias num país que lê cada vez menos. E também de tentar retratar a nossa realidade, marcando o nosso momento na história, né? Porque apesar do brasileiro... Apesar não, né? Ainda do brasileiro lendo menos, o que ele mais lê é cultura estrangeira. O que está no topo das paradas são os livros que vêm de fora. Um beijo para nossas editoras que ajudam isso a acontecer, né? Quando ela despreza o escritor nacional e traz o escritor de fora. Ah, mas escritor nacional tem que ter público para ser lido, para ir para a editora. Não deveria ser assim, né? Não deveria, porque os primeiros livros de escritores estrangeiros que vêm para cá são amplamente divulgados e amplamente lidos. Agora, o primeiro livro de um escritor brasileiro não é acolhido dessa forma pelas grandes editoras, né? O que eu acho que favorece um pouco é esse sentimento de literatura brasileira ser uma forma de contracultura. Não só a leitura no Brasil está virando uma forma de contracultura, mas também a literatura brasileira, os escritores que escrevem hoje, estão virando mais contracultura ainda. Porque além da resistência do leitor, também tem a resistência do mercado em acolher essas obras e levar elas para o grande público. Então, se você acompanha, se você é fã, se você lê um escritor nacional, meus parabéns para você, continue fazendo isso, porque você está apoiando o nosso registro. Eu não estou falando só de reconhecimento, não estou falando só de viver contando histórias, não estou falando só de ter o seu dinheirinho escrevendo seus livros, eu estou falando de deixar um registro. Por que as pessoas gostam muito de Monteiro Lobato, apesar aí de seus cancelamentos, né? Por que as pessoas gostam muito de Machado? Por que as pessoas gostam de Clarice Lispector? Por que as pessoas gostam de Euclides da Cunha, de Jorge Amado? Porque eles retrataram períodos do Brasil. E hoje eu não estou vendo escritores, a gente não vê muito escritor retratando o Brasil, deixando a sua marca, não deixando a sua marca, mas que a sua marca seja tão reconhecida quanto esses grandes autores. Toda época tem os seus grandes autores. Cadê os grandes autores da nossa época? A gente pode pensar em Torturado, né? no Itamar Vieira Júnior. A gente pode pensar... Tá vendo como é difícil? Então, a literatura nacional ela é uma contracultura, especialmente a literatura produzida por autores de hoje, né? Então, por isso que é muito válido o nosso apoio. Não estou aqui apenas querendo usar desse discurso para conseguir leitores, para chamar a atenção. Obviamente eu também quero chamar a atenção, né? Senão não estaria gravando um vídeo fazendo um canal. Porém, conseguindo essa atenção, é claro que eu quero distribuir essa atenção, né? Eu leio muitos nacionais e vou indicar muitos nacionais, né? Vou trazer eles para as minhas referências, para o que eu uso para criar a minha história. E falando da minha história, eu estou escrevendo um livro de uma ficção especulativa. O que é uma ficção especulativa? Um ramo da ficção, um braço da ficção,
que tenta olhar para o presente e imaginar um futuro, especular um futuro. E as recentes conturbações sociais no Brasil, não só no Brasil, né, mas vamos restringir o nosso recorte aqui ao Brasil. Isso me motivou a ter algumas ideias de histórias para criar alguns retratos do que a gente vive, né, deixar marcado na história, deixar registrado na história o que o povo brasileiro vive em 2025 ou nessa era de tecido social tão fino e frágil quanto uma teia de aranha. É isso que a gente sente. E é isso que eu quero fazer nesse livro que eu estou escrevendo. E o que eu quero especular nessa história é exatamente a grande polarização que a gente viveu e ainda vive os reflexos dela. Ainda viveremos mais ainda no ano que vem, né? Vamos ver aí, ano eleitoral. O principal cargo eleitoral do país será disputado. Mas eu quero retratar o brasileiro, né? Como é que ele se comporta nesse quadro, né? Nesse arranjo social onde as coisas são tão opostas, as coisas são tão divididas, que parece que a gente perdeu o pensamento de equilíbrio, o pensamento de coesão das coisas, de ponderar sobre as coisas e procurar uma conciliação. E o meu livro vai contar a história de uma mulher ou de algumas mulheres que vivem em diferentes cenários desse Brasil especulativo e que tentam sobreviver e fazer o máximo para existirem do melhor modo nessa realidade. Não chega a ser uma distopia, mas é quase uma distopia. Então, se você gosta de ficção, distopia, especulação, retratos de sociedade, você vai gostar do meu livro. Eu já estou no capítulo 4, já estou quase terminando de escrever o capítulo 4, e eu acredito que está ficando muito legal. Eu estou compartilhando ele com alguns leitores, inclusive eu poderia programar de compartilhar esses capítulos por aqui, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não posso simplesmente soltar 4 capítulos de um livro que ainda está sendo escrito, mas a gente pode negociar. Então, quando o canal chegar a 100 inscritos, que está pertinho, eu compartilho 2 capítulos. Vamos deixar assim, 2 capítulos. Por que pouquinho? Porque não é a versão final, é o início de uma jornada que a gente está construindo aqui, você e eu e você, a gente está construindo uma jornada, e eu quero compartilhar isso com você, né? Afinal, se você está aqui me ouvindo até agora, quer dizer que você tem um mínimo interesse. Então eu quero compartilhar com você, quero que você leia. Mas vamos chegar a 100 inscritos, aí eu libero 2 capítulos, tá bom? Vamos deixar assim, porque aí eu vou ter certeza que eu estou fazendo uma comunicação legal e que você está interessado no que eu tenho a dizer. Beleza? Fechamos assim. E voltando à pergunta do começo, será se vale a pena escrever no Brasil? Será se vale a pena continuar escrevendo, publicando no Brasil como brasileiro, principalmente como autor independente? Eu diria que, claro que vale a pena, porque viver de literatura no Brasil já era algo impossível, mesmo antes da gente ter maioria de leitores. Já era algo... impossível é pesado, né? Já era algo improvável. Então, assim, agora não vai fazer muita diferença. Desde que tenha uma pessoa que leia, que goste, e que essa leitura faça a diferença na vida dela, faça ela pensar e refletir sobre a realidade que ela vive, eu acho que vale a pena se inscrever. E é por isso que eu continuo escrevendo. Então se inscreve aí, deixa sua curtida nesse vídeo, que eu preciso saber se você gostou. E eu estou muito despretensioso aqui com esse canal. Não tinha roteiro, apenas liguei a câmera e falei. Não sei se vai continuar assim, mas espero que você tenha gostado. Comenta aí também o que você achou. Comenta aí, será se vale a pena continuar escrevendo no Brasil? Será se vale a pena continuar lendo brasileiros? De hoje, brasileiros de hoje, que escrevem, que estão vivos. E de quebra, se você tiver um autor favorito brasileiro, deixa aí nos comentários também. A gente se fala no próximo vídeo.